Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O clima na Toca da Raposa pesou de forma quase palpável após a coletiva bombástica do técnico Leonardo Jardim. Em um tom cortante, o comandante do Cruzeiro disparou: "O Fluminense não tem demonstrado fibra, é um time metido à grandeza que vive de conquistas passadas e esquece de correr em campo." A declaração, lançada como um míssil sobre o Fluminense, reverberou em todos os cantos do futebol nacional, provocando espanto até mesmo entre adversários habituados a provocações. Jardim explicitou que, nos últimos confrontos, o Flu se esconde, deixa o jogo comandar, definições vagas, mas que martelaram no orgulho tricolor. A manifestação pública de Jardim despejou gasolina no incêndio de um duelo que, por si só, já carregava peso histórico. Cruzeiro x Fluminense é clássico de envergadura. Confronto entre um gigante mineiro em fase de reconstrução e um tricolor que respira títulos e tenta manter o fôlego na temporada. Porém, ao atacar o coração coletivo do Fluminense, o orgulho, a raça, a mentalidade vencedora, Jardim atingiu em cheio a consciência do grupo, criando, sem esforço, um derby emocional a mais do substantivo técnico. No calendário de 2025, o Fluminense soma presença consolidada em 3 frentes, figura em 7 graus lugar no Brasileirão, garantiu vaga direta às oitavas da Copa Sul-Americana e está nas oitavas da Copa do Brasil. O elenco, sob comando de Renato Gaúcho, vem de hiato pós-mundial de clubes, donde voltou à realidade nacional, mas trouxe evolução. O argentino Germán segue letal no ataque, Agustín Canobil foi contratado com peso e Henry, como peça valorizada em transações, aponta para a concorrência interna. Entretanto, a aspereza dos xingamentos de Jardim atingiu corpos e mentes do Fluminense. Em vez de um tradicional esquema tático a ser estudado, o tricolor agora enfrenta uma narrativa. O discurso externo tornou-se rival, mancharam o espírito tricolor ao falar em falta de fibra quando se recorda das glórias de 2023 e 2024, Libertadores, Recopa, títulos estaduais. A palavra entrou nos vestiários como provocação, talvez buscando fragilizar o comandante Renato Gaúcho, peça-chave na reconstrução da confiança do grupo. É aí que a influência psicológica se manifesta. Jardim mandou uma provocação com alcance midiático, cavalo de Troia no orgulho do Fluminense. O vestiário tremeu. Jogadores mais experientes, como Thiago Silva, que carrega bagagem internacional e é pilar emocional, se viram forçados a reagir, não jogando só com a bola, mas também com a palavra, com a postura. A equipe, que hoje soma 93 milhões de euros em valor de mercado e média de idade de 28 anos, precisa provar dentro de campo que Jardim não passa de um falastrão. A pressão externa se soma ao desgaste físico. O elenco tricolor saiu tardiamente do Mundial de Clubes, no qual chegou à final, e retornou para uma maratona nacional com jogos decisivos seguidos, Brasileirão, 2 Copas e Sul-Americana. O tempo de recuperação foi curto. Renato Gaúcho tenta equilibrar corpo e mente das estrelas. Um baque emocional nesse momento pode provocar o segundo tropeço seguido no Brasileiro e trazer reflexo aos duelos eliminatórios. Enquanto isso, o Cruzeiro, embalado por um projeto ambicioso nos bastidores e comandado por Jardim, aparece como provocador ideal, time rival que busca retomar prestígio, ao cutucar a ferida tricolor, encontra gás extra para alimentar sua pretensão. pt.wikipedia.org. A retórica do rival é arma que agora circula na mente dos jogadores, e pode virar combustível ou distração. O risco do Fluminense é reagir de forma irrefletida, ansiosa, e permitir que o Cruzeiro ditar o ritmo do duelo. Renato Gaúcho provavelmente percebeu que a véspera mudou com esta declaração. O discurso motivacional da equipe na reapresentação pós-coletiva bateu forte. Ele precisará manter o equilíbrio entre canalizar a insatisfação em foco competitivo e evitar alimentar uma guerra que saia do controle. O jogo mental virou componente adicional, não basta marcar homens e atacar espaços. É preciso marcar cabeça, controlar pulsão de ir para cima e evitar estourar no primeiro erro. A torcida, por sua vez, pegou fogo. As redes sociais do Fluminense explodiram em apoio misturado com raiva, citando as bocas sujas de Jardim e pedindo reação.
Maracanã já tem potencial esquema de segurança reforçado, torcida pegou o gancho e promete exclamações durante o hino e os 90 minutos. Para o tricolor, esse apoio pode virar quinto homem. Mas se a equipe vacilar, a casa vira facão, e a mesma torcida que vibra pode exigir imediata cobrança. Dentro do campo, a programação de Renato Gaúcho ganhou uma aura de recuperação de honra. O treino técnico da semana teve momentos de simulação emocional, cobranças altas, pressão pós-perda, transição agressiva. Mas o foco tático jamais desaparece. A defesa com Thiago Silva e Inácio busca firmeza, o meio com Martinelli e Hércules tenta imprimir volume, e ataque com Cano busca ritmo diante de marcação forte. O plano é provar que não falta fibra. É possível imaginar que o desgaste do duelo será superior ao habitual. Cada dividida será tratada como disputa de honra. Os jogadores do Fluminense agirão com mais intensidade, como se a declaração de Jardim deixasse um alerta: o rival duvida de sua coragem. O risco, excesso de entrada dura e cartão, recuo automático e consequentemente jogo desconfortável. É um jogo de equilíbrio nas emoções. Nos números, o Fluminense tem vantagem, ganhou boa parte da temporada e tem time entrosado, mas a rivalidade atmosférica se colocou acima do estatístico. Jardim mudou variáveis, não só tática, agora emocional também. Será interessante observar quem toma o controle mental, o Cruzeiro lançando o tema Fluminense sem fibra, ou o Fluminense transformando isso em argumento de resiliência. Outro elemento será a cobertura da imprensa. A faca gira em torno das manchetes. Durante toda a semana, os jornais enfatizarão a declaração polêmica, criando clima de guerra, calor de clássico. Isso reforça o aspecto psicológico que deve ser administrado pelo Fla, foco dentro do vestiário, silêncio seletivo nas entrevistas e blindagem do entorno. Renato Gaúcho tem esse comando, mas a palavra fibra de Jardim pode ecoar nas brechas do elenco. No dia do jogo, o estádio estará carregado de expectativa, torcida e imprensa devem lotar o local e apontar a declaração na tela gigante. Tudo vira elemento extra, concentração, aquecimento, cânticos, nenhum momento é neutro. O ambiente externo virou parte do próprio jogo, criando um confronto de personalidades tanto quanto de equipes. O que está claro é que Jardim jogou uma pedra no lago tranquilo do Fluminense, criando ondas que se espalham. Se a onda virar tsunami emocional ou energia renovadora, só o apito inicial vai dizer. Mas está tudo armado, clássico decisivo, rival inflamado, torcida empolgada e comando tricolor trabalhando para manter sangue frio. A intensidade do confronto extrapola os 90 minutos de jogo. Nos bastidores do Fluminense, a diretoria se reuniu para tratar não só da preparação tática, mas também da resposta institucional à fala de Leonardo Jardim. Embora o clube tenha optado por não emitir nota oficial, figuras internas demonstraram descontentamento. Alguns dirigentes consideraram a declaração do treinador cruzeirense como uma tentativa de desestabilizar o grupo e provocar uma reação emocional descontrolada que beneficie o time mineiro. A linha adotada foi a do silêncio estratégico, deixando que a resposta venha dentro de campo. Renato Gaúcho, experiente em lidar com holofotes e crises, orientou seus atletas a não se pronunciarem publicamente sobre o ocorrido. Vamos responder com bola, não com microfone, teria dito em uma conversa interna. Ele entende que o jogo psicológico faz parte do futebol, mas sabe também que qualquer declaração precipitada poderia acirrar ainda mais os ânimos. Por isso, blindou o grupo, restringiu o acesso da imprensa aos treinamentos e pediu concentração máxima. Dentro do elenco, a fala de Jardim repercutiu de forma diferente entre os jogadores. Os mais jovens sentiram-se pressionados, enquanto os veteranos viram ali uma oportunidade de transformar a crítica em motivação. Cano, referência ofensiva, chamou para si a responsabilidade de dar a resposta em campo. Já Thiago Silva, líder técnico e emocional, trabalhou nos bastidores para acalmar os ânimos e manter a união do elenco. Para ele, o Fluminense não precisa provar nada a ninguém, mas pode usar a polêmica como combustível. A torcida tricolor, por sua vez, inflamou-se. Nas redes sociais, a indignação se espalhou rapidamente. Hashtags de apoio ao time e críticas a Leonardo Jardim dominaram os trending topics. As organizadas prometeram uma recepção de guerra no próximo duelo no Maracanã.
O clima está armado para um confronto tenso, não apenas entre dois times, mas entre duas narrativas. De um lado, a provocação. Do outro, a reação. E é justamente nesse campo das narrativas que o Fluminense precisa ser inteligente. Cair na armadilha emocional pode ser fatal. Renato Gaúcho sabe que o jogo será decidido na cabeça tanto quanto nos pés. O Cruzeiro virá confiante, talvez até disposto a explorar a impaciência tricolor. Por isso, a preparação para o confronto está sendo feita com foco duplo, físico e psicológico. A ideia é jogar com intensidade, mas com lucidez, impondo o ritmo sem perder a cabeça. O departamento de psicologia do clube foi acionado. As sessões com o elenco foram reforçadas nos dias seguintes à coletiva. A missão é transformar indignação em determinação, evitar que a raiva turve a visão de jogo. Para o Fluminense, a vitória sobre o Cruzeiro agora significa mais do que 3 pontos. É uma afirmação de identidade, uma prova de que o time tem, sim, fibra, e não precisa gritar isso ao mundo, apenas demonstrar. O contexto da temporada só acentua essa urgência. O Fluminense luta para se manter entre os primeiros colocados no Brasileirão e briga nas Copas com chances reais de título. Um tropeço agora pode gerar instabilidade, tanto técnica quanto emocional. Já uma vitória, especialmente contra um rival que lançou provocações públicas, pode ser um divisor de águas. O grupo sabe disso. O treinador também. A diretoria aposta na reação. Sabe que a história do clube é feita de superações, de viradas improváveis, de momentos em que todos duvidaram e o tricolor respondeu com glória. Essa provocação de Jardim pode, portanto, ser o gatilho que faltava para despertar um Fluminense mais agressivo, mais focado, mais determinado a provar que o espírito de guerreiros ainda pulsa forte em Laranjeiras. A imprensa nacional já projeta o jogo como um dos mais aguardados da rodada. O confronto foi promovido ao patamar de jogo quente, e a cobertura pré-partida deve explorar ao máximo a rivalidade criada. Programas esportivos debatem a frase de Jardim diariamente, levantando hipóteses, fazendo enquete, ouvindo ex-jogadores. Tudo isso contribui para o clima de final que se desenha. O adversário sabe que provocou um gigante adormecido. Leonardo Jardim, ao usar palavras duras, talvez tenha conseguido motivar mais o rival do que o próprio elenco celeste. A declaração teve peso, sem dúvidas, mas a resposta a ela ainda está por vir. E é dentro das 4 linhas que tudo será decidido. Fluminense e Cruzeiro entrarão em campo carregando muito mais do que táticas, estarão diante de um duelo de orgulhos feridos, de estratégias mentais, de vontades conflitantes. Enquanto a bola não rola, o Fluminense se fecha em si mesmo, fortalecendo-se no silêncio e na convicção. Os muros das Laranjeiras respiram história, e cada treino agora carrega o peso de uma resposta anunciada. O grupo se movimenta com intensidade, a comissão técnica revisa cada detalhe, e o técnico Renato Gaúcho prepara sua cartada. O discurso de Jardim, seja proposital ou impulsivo, criou uma tempestade. Agora cabe ao Fluminense decidir se será engolido por ela ou se navegará sobre as ondas com inteligência e garra. A torcida aguarda, ansiosa, por essa resposta. Os rivais observam com atenção. E o país, envolto no drama do futebol, prepara-se para assistir mais do que um jogo. Prepara-se para testemunhar uma afirmação de caráter. A verdade é que, quando se mexe com o orgulho de um clube como o Fluminense, a resposta raramente é silenciosa. Mesmo que o time escolha o silêncio fora de campo, dentro das 4 linhas, cada passe, cada carrinho, cada gol poderá gritar: nós temos fibra, sim. E talvez, ao final do apito, o próprio Leonardo Jardim seja obrigado a reconhecer isso, mesmo que em silêncio. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! No fim das contas, o que Leonardo Jardim fez foi reacender uma chama que talvez estivesse adormecida. Ao desafiar publicamente o Fluminense, ele trouxe à tona um instinto guerreiro que acompanha esse clube desde suas origens. E isso, historicamente, costuma ser perigoso para quem está do outro lado. O tricolor, sempre movido por emoção, encontra nessas provocações o impulso necessário para se superar.
Foi assim em momentos de crise, foi assim nas vitórias épicas, e pode ser assim mais uma vez. A equipe, agora unida não apenas por seus objetivos em campo, mas por um sentimento coletivo de honra ferida, se apresenta para esse confronto com algo a mais. Não é só um jogo de 3 pontos. É uma disputa por respeito. É um lembrete ao Brasil esportivo de que o Fluminense não é só um time técnico, mas também visceral. E quando essa visceralidade é ativada, o adversário precisa estar preparado para enfrentar uma tempestade. Renato Gaúcho sabe que a pressão está sobre seus ombros. Não apenas pela resposta que se espera diante das câmeras, mas pela missão de comandar um elenco em ebulição emocional. Ele viveu isso como jogador, conhece o peso da camisa tricolor, e agora precisa canalizar tudo isso para construir uma atuação memorável. O técnico não quer apenas vencer, ele quer convencer, calar bocas e provar, com autoridade, que o Fluminense está mais vivo do que nunca. No vestiário, os jogadores se preparam para uma verdadeira batalha. A preparação física foi reforçada, os vídeos de análise tática do Cruzeiro foram exibidos à exaustão, mas é o fator psicológico que mais tem mobilizado a equipe. Os discursos internos de motivação têm sido intensos. Alguns atletas até mesmo pediram para rever momentos históricos do clube, como a virada contra o Internacional na Libertadores, para relembrar do que são capazes. E assim, à medida que o relógio avança rumo ao apito inicial, a cidade do Rio de Janeiro começa a pulsar mais forte. A torcida, ansiosa, já esgotou os ingressos. Faixas com frases provocativas e músicas de provocação a jardim estão sendo preparadas. A atmosfera será elétrica. O Maracanã se transformará num caldeirão fervente, onde cada dividida será celebrada como um gol, e cada ataque do tricolor será um grito por justiça. Por outro lado, o Cruzeiro também se prepara. Jardim, frio e calculista, aposta que sua provocação trará um Fluminense descontrolado. Ele quer um jogo acelerado, nervoso, em que um erro possa ser fatal. Mas talvez ele tenha subestimado o que essa camisa representa. Porque o Fluminense, quando ferido, não sangra, ele reage. E sua reação, geralmente, vem em forma de espetáculo. O que o futebol nos mostra em momentos assim é que nem sempre a estratégia mais polêmica é a mais eficaz. Às vezes, ela desperta um gigante. E o gigante tricolor, com seu passado glorioso e sua torcida apaixonada, agora se movimenta com sede de resposta. Uma resposta que não se faz com palavras, mas com bola na rede, suor no rosto e raça no olhar. A partida, marcada para o Maracanã, promete ser uma das mais simbólicas da temporada. Não só pelo que está em disputa na tabela, mas pela narrativa construída ao redor. E seja qual for o resultado, o Fluminense já demonstrou que não se deixa abalar sem reagir. Que honra, história e fibra não se medem em coletivas, mas em atitude. E atitude é o que não falta nesse time. Em campo, será o duelo entre a provocação e a resposta. Entre o verbo e a ação. E no fim, quando a poeira baixar e os refletores se apagarem, o que vai ecoar é a força de um clube que se recusa a ser subestimado. Porque o Fluminense é isso, um gigante que pode até ser cutucado, mas que jamais aceitará calado. E agora, resta apenas esperar o apito inicial. O palco está montado. Os personagens estão prontos. A história, mais uma vez, será escrita nos pés dos guerreiros que vestem verde, branco e grená. E para quem duvida da fibra do Fluminense, a resposta virá. Em alto, bom som, e, se for preciso, com a força de um gol no último minuto. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.